Vamos lá. O que aconteceu, todo mundo sabe, um assessor dele de extrema confiança ali tinha uma movimentação bancária que não condizia com a sua renda e com coincidentes depósitos e retiradas ali. Assim, vamos resumir, tá com toda a cara de que tinha sim um esquema de que, me dá um pouquinho do salário aqui, que é uma coisa muito comum, infelizmente, no Brasil, tá? A gente fala muito de grandes corrupções, mas as pequenas corrupções também existem e todas são erradas. E aí, diante disso, a gente tem ali a mesma escolha que eu falo, que eu faço todas as vezes que eu vou fazer um vídeo. Eu tenho a escolha fácil e tenho a escolha certa. Qual que é a escolha fácil? A escolha fácil é chegar aqui e ficar comparando todos os depósitos ali suspeitos do Flávio Bolsonaro com todos os esquemas de corrupção dos governos de esquerda e pronto, você relativiza uma coisa com outra e é isso aí, a esquerda roubou muito mais e acabou. Só que isso não é o certo a fazer. O certo a fazer é falar exatamente o que a gente tem que pensar de maneira imparcial e você vai entender aqui. E essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. A gente não vive num mundo binário, onde só tem duas opções. E é negócio, bom, PT roubou pra caramba, então todo mundo que é contra o PT tá desse lado e quem tá desse lado tá certo, independente do que faça. Não, não é assim que funciona, nós não vivemos nesse mundo binário. E a melhor resposta para a pergunta, Flávio Bolsonaro é ou não é corrupto? A melhor resposta é, eu não sei. E você que está assistindo esse vídeo também não sabe. Não vem me falar que ele é ladrão, não vem me falar que ele roubou, você não sabe. E também não vem me falar que ele é inocente, que ele é santo, que ele tem uma aura ali divina, que você também não sabe. Abraço, vamos questionar tudo e não caia nessa falácia de que o mundo é binário. Questione tudo. Até parece que o Arthur assistiu o vídeo do nosso canal, né? Onde nós falamos exatamente disso, o pensamento binário, polarizado, que impede as pessoas de enxergarem a realidade na política. Ele usou essa palavra binário à exaustão. Pois é, ele quis pagar aí de uma pessoa equilibrada, uma pessoa que está fora dos extremos, só que não conseguiu. Veja o que o Arthur havia dito um dia antes a respeito do médium João de Deus. E é muito mais difícil ainda quando a pessoa está num momento de vulnerabilidade. E esse, para mim, é o pior é o pior ao se pensar num cara como esse, porque ele pegava as pessoas nos momentos mais vulneráveis. Então, as pessoas quando vão procurar um cara como o João de Deus, elas estão vulneráveis, elas estão ali precisando de uma mão amiga, de alguma coisa que dê uma base de sustentação para a pessoa. Esse é o primeiro ponto da razão pela qual acontecem coisas como o que aconteceu aí com o João de Deus e as suas vítimas. Notou a diferença brutal de tratamento? Nesse vídeo, o Arthur declarou não ser espírita, não acreditar em mediunidade e disse que desde os 8 anos de idade achava ridículo o trabalho desse suposto médium. Porém, ele já declara que ele é culpado, que realmente os estupros aconteceram, que essas mulheres foram mesmo vítimas dele. Ué, mas com respeito ao Flávio Bolsonaro, ele foi categórico em dizer que ninguém poderia falar nada, apesar de tudo estar com cara de corrupção, de que realmente o Flávio metia a mão na grana pública. Então você vê. O Arthur declara que já tinha uma opinião desfavorável a esse médium por causa da sua crença de que espíritos não existem, que mediunidade é engano ou charlatanismo. Aí ele ouve dizer que algumas mulheres, na verdade mais de 200, né, testemunharam contra ele e ele acredita nelas, mesmo a grande maioria sendo anônima. E com o Flávio Bolsonaro, o tratamento é diametralmente oposto. Ele declara que era simpático a ele, que achava ele uma pessoa bacana, tinha um alinhamento ideológico direitista com esse político. Aí ele vê ali documentos que demonstram, acima de dúvida razoável, que o cara realmente é corrupto, mas aí ele dá o benefício da dúvida para ele. Ou seja, no fim das contas, a opinião do Arthur não é equilibrada, centrista. Não. É uma opinião polarizada, sim, porque ele está passando pano no seu colega político, ele está ali meio que permitindo que ele tenha uma sobrevida ainda. O Arthur já havia tido essa mesma atitude em uma das suas entrevistas de rua. Veja aí o que ele falou para uma entrevistada. O mensalão do PSDB foi o quê? Foi golpe. Mas e o do Lula? Eu não sei, o Lula comprou voto? O executivo Lula comprou votos do legislativo por meio do mensalão. Você tem certeza disso? Tenho.
Percebeu? É o mesmo padrão. Ele afirma que Lula fez o mensalão, que Lula comprou os parlamentares com dinheiro público. Agora eu te pergunto, o Ministério Público Federal, que é o órgão encarregado de denunciar, inclui o Lula lá na denúncia do mensalão? Não. O Procurador-Geral da República incluiu 39 nomes, mas disse que não viu evidência contra Lula. Segundo ele, quem coordenou e idealizou o mensalão foi José Dirceu. Agora eu te pergunto, você acredita nisso? Bem, eu vou dar a minha posição. Eu tenho certeza de que Lula sabia do mensalão e não fez nada. Ele foi no mínimo omisso e deveria sim ter sido denunciado, processado, julgado e punido por isso. Eu não sei se ele chegou a arquitetar e nem mesmo a participar ativamente, mas eu considero impossível, diante de todos aqueles elementos, diante de todo o tamanho daquele esquema, envolvendo tanta gente próxima a ele, inclusive fisicamente, que trabalhava ali na sala ao lado, que ele não soubesse de toda aquela maracutaia, de todo aquele dinheiro que escoava por baixo dos panos para comprar, inclusive gente do próprio partido dele para votar junto com o governo. Isso significa que nós temos o direito de crença e nós temos o direito de liberdade de expressão. Nós, como cidadãos, podemos sim manifestar aquilo que nós pensamos. Ao mesmo tempo, a nossa Constituição diz que ninguém será considerado culpado antes de uma sentença condenatória definitiva. Como nós harmonizamos essas coisas? Bem, eu, como pessoa, tenho o direito de pensar da forma como eu quiser, tenho o direito de investigar, de ir atrás e de manifestar as minhas conclusões. Mas isso não significa que a pessoa pode ser punida com base em opiniões pessoais. Em um Estado democrático de direito, em um país livre, civilizado, as pessoas só são punidas dentro de um processo regular, previsto em lei, depois de análise de provas por um juiz que analisa uma denúncia. Se nós temos fatos concretos que nos indicam que determinada pessoa praticou um crime, nós podemos sim manifestar a nossa opinião pessoal de que aqueles elementos nos convencem, ainda mais se tratando de uma pessoa pública, de uma pessoa eleita e que é paga com o nosso dinheiro, com o dinheiro dos nossos impostos. Essas pessoas estão em uma exposição ainda maior que as pessoas comuns e merecem sim ser criticadas e não podem reclamar por isso. Quando nós observamos testemunhos, quando nós observamos documentos e damos a eles determinado peso que nos fazem acreditar que essas pessoas praticaram delitos. Assim como o Arthur coloca fé no testemunho daquelas mulheres contra o João de Deus, eu coloco fé nos documentos levantados pelo COAF que mostram as transações suspeitas dos assessores de Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro. E para mim essas pessoas são ladrões, essas pessoas devem ser presas. Juntando tudo isso, então, nós concluímos que o Arthur, nesse vídeo, usou uma tática da polarização muito, como eu posso dizer, muito subliminar, muito subreptícia, muito amena, mas nem por isso menos danosa. Não sei se ele está ciente disso. Enfim, para ser coerente consigo mesmo, ele tem que tratar os Bolsonaros da mesma forma que ele trata o Lula e o João de Deus. As evidências são abundantes contra Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, João de Deus e Lula. Para mim, esses são bandidos, eles são delinquentes, eles são marginais, eles não prestam. Ou o Arthur coloca um pano em todo mundo e diz que por não haver condenação, por não haver nem mesmo processo contra eles, eles não podem ser recriminados e, portanto, a gente tem que fechar a nossa boca. Ou então ele tem a audácia de apontar o dedo para a cara deles, de todos, e diz: vocês quebraram a lei e vocês merecem ser presos. Caso você não esteja por dentro do assunto, eu achei um texto excelente no Facebook de um usuário chamado Eric Bretas. Eu não o conheço, não sei quem ele é, mas as ideias que ele expõe aqui são irretocáveis. Então temos o seguinte: Natália Queiroz, filha do motorista Fabrício Queiroz, foi lotada em diferentes momentos, tanto no gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj, quanto no de Jair Bolsonaro em Brasília. Em vez de dar expediente como assessora parlamentar, Natália trabalhava como personal trainer e recepcionista de uma unidade da rede Bodtec, no Rio de Janeiro. Natália Queiroz fez depósitos que somam R$ 84 mil na conta de Fabrício Queiroz, motorista de Bolsonaro.
Este, por sua vez, repassou 40 mil para a conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. O presidente eleito disse que se trata do ressarcimento de um empréstimo. Acontece que um empréstimo é uma operação de duas vias. Um dia o dinheiro deveria ter saído da conta de Bolsonaro para a de Fabrício. Até agora não apareceu o comprovante dessa primeira parte, e não vai aparecer nunca, porque até os tijolos da Legend sabem que a família Bolsonaro montou um esquema de contratação de assessores fantasmas para embolsar um dinheirinho do contribuinte. É a corrupção em seu nível mais elementar, cometida por políticos que não roubam mais porque não têm acesso a esquemas mais vantajosos, não têm uma Odebrecht para chamar de sua. Os bolsonaristas criticaram minhas primeiras postagens, dizendo que eu me apressava ao acusar o presidente eleito e sua família. Torciam para que eu estivesse errado e aparecesse o recibo do empréstimo e uma explicação alternativas para as movimentações financeiras entre os Queiroz e os Bolsonaros. A explicação não veio. Em vez dela, vieram novas revelações que demonstram cabalmente a existência do esquema dos fantasmas. Quando apareceu uma fotografia do Lula com o Léo Pinheiro no triplex do Guarujá, a resposta foi essa. O presidente da OAS estava fazendo um bico de corretor, queria empurrar o apartamento. Queria tanto que já foi fazendo uma reforma de R$1.200.000. Instalou até elevador privativo e cozinha gourmet. É como dizer que Natália Queiroz tivesse o poder da onipresença. Dava expediente em Brasília e trabalhava como personal trainer no Rio. Com o dinheiro das sessões de personal, fazia depósitos na conta do pai para ajudá-lo a quitar o empréstimo com o chefe dela. Tem que ser muito trouxa para engolir qualquer das histórias acima. É muito improvável que Jair Bolsonaro caia por causa do mensalinho do BolsoKid. O crime é anterior ao mandato e o presidente não pode ser processado em circunstâncias assim. Mas a blindagem do novo governo racha antes mesmo da posse. Para as ratazanas da velha política é uma festa. Acabou o discurso da moralidade com que o presidente eleito pretendia emparedar os parlamentares fisiológicos. À primeira tentativa, basta tirar do bolso a carta Queiroz. Em votações de matérias controversas, como a reforma da Previdência, é trágico. Bolsonaro, assim que eleito, citou o versículo 32 do capítulo 8 do Evangelho de João. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vai libertar esse país, disse o presidente eleito. Se eu fosse místico, diria que ninguém deveria fazer uma invocação desse tipo se não tivesse muita certeza sobre o próprio passado. Bolsonaro aquilo, mas a gente não tem um grande escândalo de corrupção envolvendo o Bolsonaro pra gente pegar aquele cara que sai na rua com a camiseta do Bolsonaro e questionar ele. Não é. O dia que a gente provar, por exemplo, que um cara da direita, seja quem for, seja Bolsonaro, seja qualquer outro nome, é um cara corrupto e tiver cara com a camiseta dele defendendo esse cara, falando, não, ele não é corrupto, aí não, aí eu vou lá questionar esse cara. Aguardamos o cumprimento da sua promessa, Arthur. Vá questionar os bolsonaristas no dia da posse do futuro presidente.